irmãos, fazer uma meditação aqui na Palavra de Deus, lá no livro de Lucas, no capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 25 ao versículo 28. Lucas 21, versículos 25 a 28. Que nos diz assim, Lucas 21, dos versículos 25 a 28. O título é A Vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Senhor, nós nos inclinamos ante a tua face, ó Deus, na noite desse dia, agradecido por estar aqui na casa do Senhor, e pedindo pela misericórdia do Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações, que eu possa fazer com que prestemos atenção à verdade da tua palavra e que isso possa, Senhor Deus, retumbar em nossas vidas diárias, em nossos corações, em nossas vidas diárias, na prática cristã, Senhor Deus. Abençoe o teu povo aqui. Derrame graça sobre a vida do teu povo aqui, ó Pai, o que eu oro e peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí na história da humanidade neste momento, vivenciando, sobretudo, as guerras, né? Rússia contra a Ucrânia, e agora recente Israel, que já tinha aquela guerra contra o Hamas, agora contra o Irã. Não é? E quando isso acontece, quando esses fatos começam a acontecer, e pela rapidez das notícias que chegam a nós hoje, o tema da segunda vinda de Cristo começa a ressurgir novamente. Todo mundo começa a falar, olha, Jesus está às portas, Jesus chega a qualquer momento, e etc. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi proferido por Jesus em seu conhecido sermão profético, né? O texto inicialmente fala sobre a destruição do templo, sobre a invasão de Jerusalém, o que aconteceu no ano 70, né? E pelas tropas romanas. Por outro lado, também o texto fala sobre os sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo. Promessa feita aqui, mas que primeiro, mas que permeia todo o Novo Testamento. Então, o que nós podemos aprender desses textos, irmãos, né? E sobre esse tema tão necessário a ser estudado por todos nós, pela igreja, né? Que é o tema da segunda vinda de Cristo. O tema da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos, analisando e vendo esse texto aqui, de que a segunda vinda de Cristo será precedida por terríveis sinais. Por terríveis sinais. E quais são esses sinais? Né? Primeiro, sinais no sol e na lua, e nas estrelas também. Sol, lua e estrelas. Aqui fala também angústia entre as nações. Também perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror. Abalo nos poderes do céu. Aparecimento do anticristo, né? No versículo 8, diz assim, respondeu-lhe ele, 21:8, vede que não sejais enganados, porque muitos virão
em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Portanto, o aparecimento de anticristos. Até no Brasil nós temos, né? Temos um Henri Cristo, né, que se diz Cristo. E também o Guerras e Revoluções, 21:9. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Né? Terremotos, epidemias, fome e fatos outros espantosos, como está no versículo 21:11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Muitos desses sinais já acontecem, irmão, desde há muito tempo. Né? Poderíamos dizer que até antes de Cristo, mas depois de Cristo, sobretudo, nós vemos na história terremotos, epidemias, guerras, fomes e outros, quando acontecerem, trarão medo, pavor e desmaio entre os próprios homens. Não é? Quando a lei foi dada lá no Sinai e deixou todo mundo com temor e tremor, né? Até o próprio Moisés disse que estava com medo e trêmulo. Imagine a vinda de Cristo, irmãos, em poder e glória, que será muito mais terrível para muitas pessoas. Quando Jesus rasgar o céu, acompanhado daquele séquito das almas que já estão com ele, que virão para encontrar com seus corpos, que serão transformados em corpos celestiais. Vai ser algo impressionante, um fato impressionante. E esse momento para muitos será muito terrível. Os soldados romanos, por exemplo, quando eles tiraram a pedra do túmulo, eles ficaram com medo, trêmulos, correram. Imagine como será o terror quando Cristo descer para julgar o mundo. Agora, cabe a nós, como igreja, enquanto isso, continuar o quê? Proclamando o Evangelho, seguindo a nossa vida normal, como igreja, pregando o Evangelho de Cristo. Agora, imagine, irmãos, quando de repente, neste mundo, a trombeta soar e o mundo todo ouvir. Né? Quando os túmulos se abrirem, quando Jesus em glória aparecer nas nuvens, quando virem todos os inimigos sendo subjugados sob os pés de Jesus, muitos deles, segundo a Bíblia, pedirão aos montes, caiam sobre nós, mas será em vão. A grande pergunta é a seguinte, e é o nosso segundo ponto aqui. Como os cristãos, nós os cristãos, devemos reagir ante esses sinais? Que muitos deles já acontecem, outros ainda vão acontecer. Né? Então, no versículo 28, conforme nós vimos aqui, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, ao contrário dos incrédulos que desmaiarão de pavor, os cristãos devem, ao ouvir os sinais, levantar a cabeça e exultar. Né? Versículo 28, desculpa. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O cristão que tem a confiança, então, em Deus, na sua salvação, não deve temer essas coisas. Primeiro, ele deve exultar, é demonstrar aqui grande júbilo, excesso de alegria, excesso de contentamento,
regozijar-se, rejubilar-se. Ao contrário de nós nos amedrontarmos, o texto diz para nós nos alegrarmos. Não significa sorrir com a desgraça acontecendo, sobretudo sobre a vida dos outros, não. Mas encher a nossa mente de esperança, pois o dia de Jesus está chegando, o dia de sua volta. E outra coisa que se pede aqui para o cristão é erguer a cabeça. Erguer a cabeça é uma frase que é um hebraísmo que ordena o otimismo e a esperança para os cristãos. É ficar ereto, pois a segunda vinda será um momento de redenção, a redenção do pecado, do mundo, de Satanás. Será um adeus às doenças, à dor, à morte, à tentação. Erguer a cabeça é ver o que Deus está fazendo, movendo a história segundo a sua soberania. É ver que os campos branquejam para a ceifa e fazer e continuar fazendo o que é dever da igreja fazer. E nos momentos que nós mesmos atravessamos e o mundo atravessa de lutas, de dificuldades, nós devemos elevar nossos olhos para o monte de onde nos virá o socorro, porque ele vem, o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Certo escritor se refere aos mártires cristãos no passado, nos dias iniciais do cristianismo, afirmando que os mesmos iam para o local de execução com suas cabeças erguidas. Com suas cabeças erguidas. O contexto de nosso texto aqui, e também de Mateus, nos mostra que devemos zelar pela vigilância, o que está na parábola das 10 virgens. Ficar vigilante, ficar atento. Segundo, a parábola dos talentos, porque cada um de nós que está aqui, Deus nos deu algo para realizar em seu reino, cada um tem um talento. Ou nós vamos esconder o talento, conforme diz sobre aquele servo mau e infiel, ou vamos usar os talentos que Deus coloca nas nossas mãos para realizar a sua vontade. Às vezes, o que Deus coloca na sua mão não aparece para ninguém ver, como, por exemplo, a oração. Quantas igrejas, muitas vezes, eu soube de uma senhora lá numa igreja lá em São Paulo que ela era paralítica e a igreja que ela pertencia era uma igreja viva, uma igreja que trabalhava, uma igreja que realmente cumpria a sua missão. Mas aquela mulher veio a falecer e, de repente, a igreja começou a murchar. Aí, por acaso, eles, olhando lá a cadeira de rodas dela, descobriram no escaninho que, que, que tinha, assim, os papéis, tiraram. Lá estava, por motivo de oração, todas as pessoas da igreja, inclusive os recém-nascidos. A mulher estava na cadeira de rodas, mas diuturnamente. Ela estava orando pela igreja, para o despertar da igreja. Há pessoas que são assim, que seguram a igreja com oração. E, às vezes, o que ela faz ali não aparece. A igreja é viva, muitas vezes atribui a um pregador que vem da igreja pregar, fazer um trabalho especial, quando, na verdade, a vitória é daquele que está ali de joelhos orando. Na verdade, a vitória é de Deus, né? Mas que ouve as orações. Então, possa ser que, às vezes, o que nós fazemos não apareça, mas não importa. O que importa é que Deus seja glorificado. Mas aquele que tem dons, seja cantar, seja tocar algum instrumento, ou outro dom, deve fazê-lo para a glória e a honra do nosso Deus, zelando pela santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
Nós devemos usar os meios de graça para o nosso crescimento espiritual, porque os meios de graça foi o que Deus deixou para o nosso crescimento. Os meios de graça são o quê? O primeiro deles e principal, a palavra de Deus. Os outros vêm pela palavra. Quais são? A oração, a comunhão, como nós estamos aqui. Isso deve gerar em nós crescimento espiritual, preparação, santificação. Sem ninguém verá o Senhor. E nisso nós temos que ser diligentes, né? E os sinais também nos mostram que devemos viver esperando a volta de Jesus a qualquer momento. Toque bem, irmãos. Jesus pode vir a qualquer momento. Entendeu? A promessa da segunda vida, e esse é o nosso terceiro ponto, a promessa da segunda vida vai se cumprir. Porque as promessas da primeira vida se cumpriu. Jesus veio e realizou tudo aquilo na cruz. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa. O que podemos deduzir então disso? Se as promessas cumpriram para a primeira vinda, certamente vão se cumprir para a segunda vinda. A segunda vinda será cumprida. E em todo o Velho Testamento nós vemos promessas sobre a vinda do Messias. Ele veio cumprindo o que diz Números 23:19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, o texto continua, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E em Tito 1, versículo 1 e 2, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em Hebreus 6,18, diz assim, também está escrito assim, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Portanto, duas coisas imutáveis, né? As promessas de Deus e que nos mostra, ele que não pode mentir, vai cumprir aquilo que ele prometeu. Agora, nós temos na história da igreja, presta atenção, o problema da iminência. O que é o problema da iminência? O problema da iminência, por exemplo, a igreja apostólica, ela estava praticamente convicta que Jesus ia voltar naqueles dias. A ideia que nos passa, por exemplo, em alguns textos, é que Jesus, a ideia, na verdade, os apóstolos escreviam e o crente entendia dessa maneira. Havia uma expectativa da volta iminente de Jesus naquela época. Mas passou aquela época e Jesus não veio. Quando chegou no ano 1000, as pessoas também se apavoraram. Foi no momento que a igreja da época enriqueceu assustadoramente, porque na expectativa de que Jesus viria, todo mundo foi entregando as terras, doando as terras para a igreja. Jesus também não veio no ano 1000. Quando estava aproximando do ano 2000, novamente a expectativa da iminência da volta de Jesus. Em 1970, houve um grande despertamento nesse sentido. E falsas profecias, então falaram até que Nova Lima ia
e incendiar. Isso aqui não sabe disso, mas naquela época eles estavam dizendo que Nova Lima ia ser distribuída por incêndio, certo? Nada disso aconteceu. Aí começou a pensar, 1000 chegará, mas 2000 não passará, né? Ditado popular, passamos o ano 2000, e 2000 não veio. Então, muitos irmãos nessa época, sabe o que eles fizeram? Venderam seus bens, tiraram filhos da escola, achando que Jesus estava voltando também. E nada disso aconteceu. Em Atos 1:6, os discípulos perguntaram a Jesus assim, perguntaram o seguinte: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus lhe respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, meus irmãos, essa preocupação com a volta de Jesus que vai ser amanhã, e todo mundo se prepare, calma. Vamos ver o que a palavra tem. Jesus diz, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A nossa preocupação é ficar atento, cumprir o nosso papel, santificar as nossas vidas, porque pode ser a qualquer momento, mas não devemos ficar preocupados e ficar analisando. Tem grupos aí, se uma pessoa respirar mais forte lá em Israel, ele já está achando que tem uma profecia bíblica cumprida. Não é isso. De toda maneira, nós já estamos vivendo os últimos dias, precisamos compreender o que quer dizer isso. Porque os últimos dias, dentro da perspectiva bíblica, é desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Já estamos vivendo os últimos dias nesse sentido. Começou lá na ascensão de Cristo e vai terminar lá na segunda vinda, não é? No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. 1 de João 2,18 diz assim: filhinhos, já é a última hora. Muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. A última hora, os últimos dias, é essa dispensação que estamos vivendo. Né? Daí nós temos que, por exemplo, olha outro tipo de sinais que aparecem. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, 1 e seguintes. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e seguinte, que diz assim: olha o que o apóstolo Paulo fala. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também nesses últimos dias. Mas desde quando que existem pessoas egoístas, orgulhosas? Sempre. Né? Sinais como terremoto acontecem. Em 1500 houve talvez o maior terremoto do mundo, que foi na China, que matou milhares de pessoas. Epidemias, tivemos epidemias na Roma antiga, epidemias há 100 anos atrás, da febre amarela, epidemias da Covid. Então e muito antes disso, a peste negra na Idade Média, que ceifou milhões de vidas.
Então, meus irmãos, desde aquela época, nós já estamos vivendo os últimos dias. Cabe a nós nos prepararmos para o encontro com o Senhor, não é? E o que nós devemos fazer é nos estar preparados. E, portanto, essa guerra de Israel ali na Palestina, contra o Hamas, a Rússia contra a Ucrânia, agora Israel contra o Irã, né? São apenas sinais se cumprindo, assim como está aumentando a apostasia, está aumentando a maldade humana. E o nosso dever é o quê? Segundo o que nós lemos aqui, é levantar a nossa cabeça, exultar no dia em que Jesus estiver aparecendo nos ares, buscando a sua igreja. E com isso, indo daqui para frente, santificando a vida, fortalecendo a fé, a esperança, porque Jesus pode voltar realmente a qualquer momento. Mas pode voltar daqui a 100 anos, pode voltar daqui a 1000 anos. Então devemos apenas ficar realmente na expectativa, cumprindo o nosso dever, fortalecendo a nossa esperança, a nossa fé e a santificação. Né? Havia um crente escocês e ele vivia tanto assim naquela expectativa da volta de Jesus, né? E quando à noite, quando ele ia fechar a janela de sua casa para dormir, ele dizia, orava assim, né? Será essa noite, Senhor? E quando ele abria a janela no outro dia, ele dizia, será este dia, Senhor? Na verdade, o que nos ensina é o seguinte, mantemos a expectativa, santificando a nossa vida e aguardando a manifestação de Jesus para a qualquer momento. Ora, ao começar estas coisas a acontecer, exultai, erguei a cabeça e preparemos-nos para esse grande dia. Que Deus possa, assim, nos abençoar. Mais oração. Vamos orar e pedir a bênção já? Então vamos fazer. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós nos inclinamos ante a Tua face na noite deste dia, agradecido por esse momento que passamos aqui, Senhor Deus, buscando a Tua palavra, entender a Tua palavra. E, ó Deus eterno, permita que esta igreja aqui possa ser uma igreja viva, uma igreja esperançosa, uma igreja que santificada, que aguarda, Senhor Deus, a vinda do Senhor com alegria, na esperança e na certeza da vida eterna. Abençoa o teu povo aqui, ó Deus. Tenha misericórdia. Aproveite este momento para orar pela dona Celina, Pai, esposa do reverendo Marcelo Germano. Oh, Deus bendito. Olhe, Senhor Deus, com graça, com misericórdia, com cura para aquela nossa irmã. Derrame sobre ela a tua graça e a tua vontade, Pai. Abençoa o coração também do reverendo Marcelo Germano, seus familiares. Traga a eles consolo e esperança, Senhor Deus. É o que eu oro, agradeço e peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor grandioso e incomensurável de Deus Pai, as consolações, a comunhão que vem do Espírito Santo esteja com os irmãos aqui, com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra agora sempre.